Você ajudou a eleger alguém que se dizia defensor das famílias, mas que debochou de pessoas que morriam asfixiadas. Você ajudou a eleger alguém que se dizia defensor da representatividade, mas que não indicou nenhuma única mulher para o Supremo Tribunal Federal. Você ajudou a eleger, ajuda a manter, se empenha em defender, justifica o injustificável e reage agressivamente contra quem ousa criticar. Você não elegeu políticos. Você os converteu em deuses. Deuses que não erram, não podem ser criticados, não são avaliados e não devem ser questionados. Você só aceita que eles sejam venerados. Olha pra você ver. Eu vou explicar o que eu tô pensando, mas antes, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal para acompanhar as coisas que a gente colocar por aqui. Há algo de profundamente errado quando a política começa a parecer uma religião. Quando políticos passam a ser tratados como deuses, os seus eleitores como fiéis que não aceitam ouvir uma crítica, algo na democracia começa a apodrecer em silêncio, porque políticos não são deuses, são prestadores de serviços públicos, prestadores de serviço, e como qualquer prestador, precisam ser cobrados, avaliados e, se for o caso, substituídos. O problema é que, no Brasil de hoje, cada vez mais eleitores confundem voto com fé e acabam transformando líderes políticos em figuras sagradas, intocáveis, infalíveis, inquestionáveis. Quando um político é eleito, a lógica deveria ser simples. Ele agora é um funcionário da população. Termina a campanha, desmonta o palanque e começa o expediente. Mas em muitos e muitos casos, não é isso que tem acontecido. No dia seguinte à eleição, boa parte dos cidadãos troca o papel de eleitor pelo de defensor. Em vez de cobrar resultados, passam a justificar os erros. Em vez de acompanhar o que foi prometido, passam a atacar quem ousa questionar. E assim, a sociedade abre mão de sua principal ferramenta de poder, a vigilância cidadã, que é aquele olhar atento que deveria estar sobre cada decisão, cada gasto, cada nomeação. Eu vou explicar. Nos últimos anos, vimos crescer, basicamente, dois cultos políticos no Brasil. E aqui eu não preciso citar nomes. De um lado, aquele que se dizia defensor da vida, da liberdade, da família, mas que chegou a zombar dos que morriam asfixiados. De outro lado, aquele que prometia um governo diverso, inclusivo e preocupado com o meio ambiente, mas que, nas oportunidades que teve, não indicou nenhuma mulher, nem um negro para a mais alta corte do país. E no meio de tantos outros absurdos, atuou fortemente para liberar uma gigantesca exploração de combustível fóssil que contribui para o aquecimento global. Nos dois casos, populistas, de origens e discursos diferentes, mas que se assemelham em algo essencial, na devoção cega que desperta. Quando seus seguidores, porque nesse caso não são mais eleitores, quando seus seguidores ouvem uma crítica, reagem como quem vê uma blasfêmia. Reagem como se estivessem diante de alguém que está insultando o que é sagrado. E olha que foi só uma crítica. Mas os seguidores não analisam os fatos, apenas defendem os deuses. E o político, sentindo-se um deus, começa a acreditar nisso. Passa a agir como se estivesse acima do bem e do mal. Eu vou repetir. Ele se sente acima do bem e do mal porque tem seguidores. Seguidores que abriram mão de sua cidadania para se dedicar à devoção a alguém que não fez nada além de dizer palavras bonitas, que o converteram de eleitor em devoto. Eu vou acabar com os bandidos. Eu vou acabar com a pobreza. Eu vou acabar com a corrupção. Eu vou acabar com a fome. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Ainda há bandidos, ainda há pobreza, ainda há corrupção e ainda há fome. Mas você logo vai me dizer, mas essas coisas diminuíram bastante. Mas não acabou. E a palavra de um Deus não faz curva. Se a dos seus deuses faz curva, é porque não há divindade real neles. Só há devoção em você. E esse tipo de idolatria é perigoso por dois motivos principais. Porque destrói a democracia. A democracia precisa de cidadãos que fiscalizem, não de devotos que se ofereçam a políticos. A democracia depende de críticas, de imprensa livre e de questionamentos contundentes. E 2, esse tipo de idolatria é perigoso porque corrompe o próprio político. Quando ele percebe que pode errar sem ser cobrado, trapacear sem ser punido, mentir sem perder apoio, ele se perde. Em vez de servir ao povo, passa a servir apenas ao próprio ego. E o poder, que deveria ser instrumento,
vira vício. A idolatria é o combustível do autoritarismo. Eu não me lembro de nenhum ditador que não tenha começado como um político idolatrado. Vamos voltar um pouco. Você já pensou no que significa servir? Político bom não é aquele que fala o que você quer ouvir, é aquele que entrega o que prometeu, é aquele que sabe que, terminado o discurso, começa o trabalho. Um mandato é uma prestação de serviço temporária. O político não é dono do cargo, ele tá ali porque a população o contratou. E como todo contrato, ele pode e deve ser sempre avaliado. Cidadão não é súdito, é patrão. E o patrão tem o direito e o dever de avaliar com rigor aquele que ele contratou. Por fim, o que eu quero deixar claro é que nós não precisamos ter fé em políticos. Nós precisamos ter fé nas instituições. Nós precisamos ter fé na democracia, na capacidade de o povo aprender, amadurecer e não repetir os mesmos erros. E olha que eu compreendo, é saudável admirar um líder, mas é doentio segui-lo sem questionar. Porque o verdadeiro compromisso de um cidadão não é com o político, é com o país. E é bom lembrar, quanto mais você achar que o seu político é um deus, mais você vai contribuir para que todos nós vivamos no inferno. E outra, quanto mais achar que ele é um deus, mais vai achar que pode agredir quem o critica. Afinal de contas, quem vai contra um deus é um demônio, né? Lembra do que eu falei lá no início? A política é o espaço de quem quer servir e transformar, não de quem quer devotos ou seguidores. Se você já achou que estava passando vergonha ao defender um político, você provavelmente estava. Eles erram, não são deuses, não são santos, e compreender isso fará de você um eleitor melhor e um cidadão melhor também. De um ponto de vista meramente linguístico, você vai observar muito menos a oração e vai observar muito mais a ação. E eu repito, a política é um lugar dos humanos, não dos deuses, dos que servem, não dos que são servidos. E a democracia, essa obra coletiva e imperfeita, continuará viva se cada um de nós lembrar todos os dias que político não é para ser seguido. Político é para ser apoiado? Sim, mas também é para ser cobrado, porque é ele que trabalha para você. Mas essa é só a minha opinião e eu, muitas vezes, prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater. Com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas, esse é o Olha Pra Você Ver, com assuntos que a gente acha que você tem que saber. Eu sou o Braulio Flores, mas também tenho espinhos. Até a próxima.